Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Constantino, muito obrigada pelo convite. Estava aqui assistindo vocês agora. Também a Ela é brilhante. Aliás, hoje de manhã eu deixei de assistir a minha aula da faculdade, porque eu faço faculdade de Direito, para assistir a live que ela fez ontem à noite, tá? Tem muito mais conteúdo, muito mais coisa a oferecer do que os professores da minha faculdade. Que você deve imaginar mais ou menos, né, o que eu devo aprender. Tem uns cubanos infiltrados ali. Zoe, antes de mais nada, se apresenta para quem não te conhece. Você já está muito conhecida, está popular, dá entrevista para o Rica Perrone, para Pânico, para todo mundo, mas apresente-se, por favor. Bom, resumidamente, eu saí de Cuba aos 12 anos de idade por causa do meu pai. Meu pai ocupava um cargo alto lá em Cuba, ele era engenheiro de telecomunicações eletrônicas. Para vocês terem uma noção, ele mexia com internet, tá? Uma coisa que na época era completamente proibido para cubano. Então, ele vendia internet para estrangeiro, para pessoas, né, autoridades de fora que iam visitar Cuba, enfim. Aí chegou uma época onde ele já estava sendo muito sondado para entrar para o Partido Comunista de Cuba, porque lá, quando você ocupa um cargo muito alto, você tem que entrar para o Partido Comunista. E meu pai era sempre que ele recusava de uma forma assim delicada, né? Porque senão ia perder o emprego. Até que um dia chegaram para ele e falaram: olha, você vai ter que entrar para o Partido Comunista. E aí ele começou a pensar: o que é que eu faço, né? Porque a partir do momento que você entra, esquece, nunca mais vai conseguir sair de Cuba. E ele não queria isso para a vida da família dele, sabe? As filhas, enfim. E aí ele tinha família brasileira, tem família brasileira aqui no Brasil, e ligou para a prima dele e falou assim: faz uma carta para mim convidando para eu conseguir sair de Cuba de visita, né? Porque na época, meu pai saiu em 2005, né? Era completamente proibido sair, agora tá mais fácil, flexível. Exatamente. Aí meu pai veio para o Brasil, deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio, ficou aqui 4 anos separados, né, pela distância da minha mãe, de mim, da filha do meio, e depois de quase 3 anos ele conseguiu tirar a minha mãe de Cuba. Aí veio a minha mãe para cá e eu e minha irmã ficamos em Cuba. Minha irmã tinha na época 2 anos e meio, 3, e eu tinha 9. Aí, depois de quase 3 anos mais, ele conseguiu tirar eu e minha irmã de Cuba, que ficamos com os nossos avós lá. A gente conheceu a nossa irmã caçula, porque nesse tempo minha mãe acabou engravidando aqui. Eu falo que é a filha das saudades, né? Ela engravidou logo que chegou aqui no Brasil. E aí meu pai conheceu a nossa irmã do meio com 5 anos. Ele tinha me deixado com 5 na época, voltou a me ver com 12, e conheceu a minha irmã do meio, que tinha deixado na barriga com 5 anos. Então, resumidamente, drama, né? essa foi a nossa história. Que, infelizmente, é muito pouco né? Não, mas é isso que eu ia falar. Veja que essa sua história, que já é dramática, né? Ela é uma história com um final muito feliz para a realidade da imensa maioria dos cubanos, né? Infelizmente, tem muito que sai anado, muito cubano que sai anado e perde a vida, né? Na trajetória aí de Miami. Eu tenho um amigo aqui que joga pôquer comigo, que é cubano, casado com uma brasileira, veio com um coiote. Teve que ficar em outro país antes, né? E fez aquele esquema arriscado, veio acho que com 13 anos, mais ou menos. Né? Meu pai perdeu um amigo. Muitos perderam, esse que é o ponto. Tá, e aí você chega no Brasil com essa ânsia de liberdade, né, e conhecendo muito bem o que é a realidade do comunismo, e encontra um bando de gente, né, na mídia, intelectuais na academia, defendendo exatamente aquilo que você e sua família estavam querendo manter distância. Como é que foi isso? Aí, a Dilma, né? Você chegou o quê? Dilma aqui no Brasil. Sim, é verdade. É verdade. E aí, como é que você já foi se engajando nessa causa, né, pela liberdade? Eu já te conheço de longa data, né, de nome. E como é que foi que aconteceu esse movimento, então? O que te despertou? Eu cheguei com 12 anos aqui no Brasil. Então, eu ainda não tinha muita... Eu sempre fui anticomunista, tanto que na escola, em Cuba, a professora incitou isso contra os alunos. Me chamaram de contra-revolucionária. Eu tinha 7, 8 anos na época, era uma criança. E olha o jogo psicológico que eles fazem, né? Então, eu cheguei no Brasil e o que mais me impactou foi a comida. Eu fiz um vídeo falando disso, né? Foi um dos primeiros vídeos meus que viralizou, assim, porque eu tava falando sobre o meu choque. Quando eu cheguei, a família do meu pai me recebeu com uma mesa
cheia de comida, de carne vermelha aqui em Cuba. Meu, se eu comi 2 vezes na vida carne vermelha em Cuba, foi muito, porque carne de vaca é proibido lá, né, da cadeia. Mas é porque Cuba é avançado, né? É vegano, é porque o pessoal tá na moda hoje em dia, Cuba já estava na frente. Exatamente, só que não. Então eu cheguei aqui e essa foi a primeira coisa, eu comia muito, tanto que eu ganhei muito peso aqui. Eu deixava tudo pela metade, minha mãe ficava muito brava, porque ela falava, eu não te eduquei assim, meu Deus, eu deixei uma sua em Cuba, encontrei outra agora. Eu falava, não, é que eu queria experimentar tudo, sabe? Então se passaram alguns anos, eu entrei no ensino médio, e uma professora muito de direita, na época que começaram as manifestações contra a Dilma, né, a favor do impeachment, falou assim, nossa, Zoe, você se expressa tão bem, você tem uma bagagem, você tem tanto conhecimento sobre o teu país, por que você não abre uma página no Facebook e começa a escrever, já que eu não queria gravar vídeo. Comecei a escrever. Aí eu fiz um texto falando sobre a época do Batista, aí fiz outro sobre Cuba pós-revolução, até que um dia outra professora esquerdista falou na minha cara, no meio da turma, falou assim, quando me aposentar, meu sonho é morar em Cuba. Com a aposentadoria do Brasil, né? Que aqui é pouco de professor, mas lá é muito, entendeu? Olha assim, vergonhice. E quando eu olhei para ela, eu tinha 16 anos na época, eu tenho sangue latino, sangue cubano, então eu era muito estressada. Eu cheguei na minha casa com febre, praticamente, de tanta raiva que eu passei. E eu falei, gente, como que eu faço para liberar essa raiva? Aí eu peguei e gravei um vídeo. Aí esse vídeo, as pessoas falaram, não posta, tá muito agressivo. Eu falei, quer saber? Eu vou postar. E aí eu postei. E aquele vídeo começou a ser compartilhado, tipo, 5 mil, 10 mil pessoas começaram a compartilhar. O professor Olavo escreveu na minha página. Eu, na época, nem sabia quem era Olavo, né? Depois que eu falei, caramba, Olavo. Foi uma das primeiras pessoas a me conhecer, né? E aí as pessoas começaram a pedir, fala sobre a medicina, fala sobre a educação. E eu fui entrando nesses assuntos. E eu me engajei mesmo porque eu vi a situação que o Brasil estava passando. Então, o meu testemunho, eu acho que ajudou a muitas pessoas a abrirem a cabeça para verem o que realmente acontece em Cuba. Tem muitas pessoas que falam, caramba, eu tirei a venda por sua causa, pelos seus vídeos. Então, quando eu comecei a ver que estava conseguindo fazer uma mudança, continuei. E aí não parei mais, comecei a ir para manifestação, porque a opinião de cubana tem um peso, né? Contra a esquerda. Eu vivi aquilo, não tem como você falar... Meu, o maior argumento que eu tenho é eu nasci em Cuba, eu nasci na ditadura, sim, sabe? Mas é curioso porque você, apesar de ter aquilo que a esquerda chama de lugar de fala, você não tem a fala correta. Então eles ignoram, eles vão te chamar de traidora. É que nem quando um negro é contra os movimentos raciais, quando uma mulher é contra o movimento feminista e por aí vai, né? Vão me chamar de ignorante, né? Vão falar tudo isso, vendida... Tudo isso, entendeu? Quando eu participei, e os comentários no Twitter era só, ela não tem argumento, só fala que é cubana, mas, cara, você quer maior argumento que esse, sabe? Eu nasci, eu vivi aqui, minha família viveu, fiquei anos sem ver meu pai por causa desse regime, entendeu? Que mais argumento você comigo vai te ensinar mais do que um testemunho de que nasceu lá? Não, e Zoe, cá entre nós, eu nunca tive em Cuba, né? Porque eu tenho vários amigos que foram. O Percival Pugina, por exemplo, foi para escrever o livro a Tragédia de um Povo e correu certo perigo, então eu já pensei em ir... da Utopia, né? Esse livro é sensacional. A Tragédia da Utopia, desculpa. A Tragédia de um Povo é do Figes, sobre o povo russo, né? É um calhamaço sobre a União Soviética, do Orlando Figes. Mas assim, eu já pensei em ir, mas eu tenho algum medo, porque eu já tinha ganhado alguma proeminência, era o governo do PT aqui, eu tinha medo de chegarem lá, me prenderem e o governo brasileiro ia ignorar. Então, antes da gente ir para assuntos de Brasil e traçar alguns paralelos, também Argentina, falar de Venezuela, enfim, da conjuntura, vamos esgotar Cuba, né? Não precisa conhecer de perto, apesar disso te dar uma base porque de quem viveu, mas não precisa, porque se você for honesto e quiser de fato conhecer, você vai encontrar os fatos. Então, assim... o livro do Pugina, Constantino, quando eu li na última edição agora, né, que ele lançou a última edição, e eu ia lendo, eu tava lendo com uma amiga, eu falava, caramba, isso aqui é o que eu conto pra você, e ela, é verdade, igualzinho, parecia meu testemunho, sabe? Por quê? Porque ele é Humberto Fontova. Humberto Fontova, ele tem livros, ele é cubano, o Andy Garcia fez um filme cubano também. Então, assim, as pessoas que têm coragem e que conseguiram sair, né,
tem um engajamento para mostrar a realidade. E mesmo com a ditadura mascarando números, você tem acesso a algumas coisas. Por exemplo, né, Cuba era já um dos países mais avançados e ricos da América Latina antes da Revolução que levou o Fidel Castro ao poder. Então, quando o pessoal fala assim, mas tem X médicos por habitante, não sei o quê, um dos melhores índices. Bom, em primeiro lugar que o número de aborto lá é uma coisa bizarra, porque a mortalidade infantil é baixa por isso, porque eles matam no aborto. Sim, né? Eu falo que é uma máquina de matar. É uma máquina de matar. Lá não tem lei, tipo, é livre. Você vai falar, engravidei e quero tirar. Eles tiram, é uma máquina de matar. Exato. Então, vamos lá. O que tem de verdade, o que é falácia desses dois grandes mitos? A educação cubana, que você está dizendo que você era chamada de contra-revolucionária, ou seja, me parece doutrinação forçada, né? E a saúde cubana. O que tem de verdade, o que tem de mito nisso? Cara, na escola, para você ter uma ideia, desde que você é criancinha, que você vai para a escola, a única coisa que você vê é Fidel, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raul Castro, só essas personalidades pintadas na parede, tá? Todos os dias na escola, a gente era obrigado a falar, seremos como el Che, tá? Ou seja, seremos como um assassino. Todos os dias na escola, a gente tinha que cantar o hino e falar isso, seremos como el Che. A gente tinha que levar flor para o Che, porque ele salvou os cubanos junto com o Fidel. Então, assim, é uma educação que doutrina, cara. Não te ensina a pensar. Aí eu te pergunto, que educação é essa, sabe? Que qualidade tem essa educação onde você pode ler um livro, lá como 1984 do George Orwell, ou você não encontra? Não tem esse livro lá. Só tem livro de marxismo, só tem livro de esquerda em Cuba e contra o imperialismo yankee. Então, deve ter livro do Chico Buarque, lá. Tem? Eu não sei. Porque na época eu não sabia quem era Chico Buarque. Tipo, agora, beleza. Então tá, deve ter daquele outro lá, do amigão do Fidel lá, o Frei Beto. Sim. Mas tem Chico Buarque de verdade? Você não tá zoando? Deve ter, não tô zoando, não. Nossa Senhora. Bom, não sei, porque assim, na minha casa, a gente usava esses livros pro banheiro, entendeu? Eu falo isso sem vergonha, porque lá em Cuba, papel higiênico é um item de luxo lá. Minha avó só comprava quando ia receber meus tios de fora, que iam visitar minha bisavó, na época viva, tá? Então, ela deixava o papel higiênico para eles, porque eles moram nos Estados Unidos. Deus. Então, assim, a gente não podia recebê-los com livros de marxismo, entendeu? Então, assim, a gente usava esses livros para isso, e ainda meus avós moram lá, usam para isso. Tá? Então, eu me criei só com essa coisa de incitar o ódio contra o imperialismo yankee, que a gente, tipo, era escravo dos Estados Unidos. É isso que a gente aprende na escola. É só isso. Tá? Só doutrinação. E com debates totalmente limitados. Quer dizer, você tem medo. É um clima de medo, de patrulha, né? Qualquer um pode ser um membro da Stasi, como na Alemanha Oriental. Quer dizer, qualquer um pode ser um X9, um caguete que vai te entregar para alguém do sistema. Sim, tem muito isso. Tem muita gente que trabalha para o governo ditatorial de Cuba e está infiltrado, principalmente os professores. Então, na minha casa, o que eu aprendia era, o que você escuta aqui em casa, você não pode repetir na rua. E eu nunca entendia por quê, entendeu? Por que eu não posso me expressar, entendeu? Desde criança eu tenho isso, que eu gosto muito de dar a minha opinião. Então, assim, dependendo muito do que eu falasse, podia prejudicar meus pais no trabalho, tá? Podia prejudicar muito. Então, eu tinha que tomar... E a questão da... Tomar cuidado e se impor a autocensura, que é o resultado de todo o regime. Não, para você ver que não tem nada de graça. Não tem nada de graça. As coisas que aparentemente são de graça são as mais caras. Tá? Porque você recebe educação de graça em Cuba e em troca você dá a sua liberdade, que é a coisa mais preciosa que você tem na vida. Exato. E na questão da saúde, basta fazer uma pesquisa, falta tudo, né? Quer dizer, o Chaves acreditou na grande expertise cubana, que não tem nenhuma grande contribuição para a medicina mundial, acho que só no vitiligo uma coisinha. Já o Fidel Castro não, foi se tratar com um médico espanhol, né? Minha avó, ela entrou no hospital com uma gastrite, ela saiu quase morta de lá.
porque não tinha nem remédio para receber em veia, porque ela é alérgica a remédio comprimido, essas coisas. Não tinha remédio em veia. Não tinha, ela precisava fazer uma dieta especial, porque quem tem gastrite sabe que é uma coisa bem limitada, que você pode comer e tal. Ela não tinha. Minha avó perdeu mais de 15 quilos, tá? Quando entrou no hospital. Então, quando minha mãe viu isso, ela falou pro meu pai, temos que trazer ela para cá. E como ela tem cidadania espanhola, ela consegue sair de lá livremente. Trouxemos ela para cá, eu falei, cara, agora eu perco a minha avó. E minha avó novinha, tinha 62 na época, sabe? Aí, em 3 meses, Constantino, a gente deixou ela, assim, outra pessoa. Ganhou quilos, entendeu? Ficou ótima, ficou ok. Porque aqui tem as coisas que ela precisava, entendeu? Lá não. Meu avô tinha que levar balde para dar água, banho nela, porque não tinha água nos hospitais. Barata, ela relata que tinha baratinha, aquelas baratinhas pequenininhas, andando em cima da cama, tá? Então, para você ver a grande medicina, é tão boa a medicina para cubano, que turista não se atende em hospital de cubano, tá? Tem uns hospitais especiais para turistas. Tudo, né? Tudo existe um apartheid, né? Pode comer camarão, sei lá o quê, a internet no hotel. O gringo vai para Varadeiro, acha que conheceu Cuba, né? Ou Cara, então ali um circuitozinho de Havana só. Eu não conheci Varadeiro. Na minha época era proibido o cubano frequentar Varadeiro. Então, assim, Cuba, qualquer país do mundo, que os donos são seus habitantes, né? O povo. Em Cuba, não. Em Cuba, os turistas são mais donos de Cuba do que os próprios cubanos. Eu não conheci Varadeiro, eu não conheci nenhum ponto turístico, porque na época era completamente proibido. E atualmente eles liberaram, porque Cuba estava muito mal financeiramente, né? Perdeu a Argentina, que está, assim, falida. A Venezuela, o Brasil, o Bolsonaro entrou, acabou a palhaçada, entendeu? Então, eles... os mais médicos, aquele esquema todo de... Oi? O esquema todo de transferir dinheiro para a ditadura, né? Pelos mais médicos e tudo que foi feito. Porto de Mariel. Uma coisa, Porto de Mariel. Quando falam em embargo cubano, eu imagino um monte de gente vislumbrando navios americanos impedindo o comércio com Cuba. Não é nada disso. Cuba encampou empresas americanas e, para retaliar, o governo americano impediu as empresas americanas de realizarem comércio com Cuba, mas você sempre via o Fidel Castro com roupa da Adidas, tem os hotéis todos espanhóis, a Souza Cruz tem negócio de tabaco em Cuba, quer dizer, o mundo pode fazer negócio com Cuba, são só as empresas americanas proibidas em seu embargo. E aí você vê aqueles críticos da globalização do comércio internacional culpando o embargo americano pela miséria cubano, ou seja, eles estão implicitamente assumindo que a globalização é bom, que ser explorado pelo Império Estadunidense é o caminho do progresso. É uma coisa hilária, né? Pois é, pois é. Eu falo que o embargo em Cuba é um autoembargo, entendeu? Eles usam essa justificativa para dar calote nos países. Por exemplo, o Brasil levou um calote milionário, de milhões de dólares, tá? De Cuba, porque eles pedem empréstimos para países da Europa, aqui no Brasil, enfim, com a justificativa do embargo. Ah, não temos dinheiro pelo embargo. Aí os países emprestam, né? Os países aliados, com essa justificativa, né? Eles emprestam e nunca mais vem o dinheiro. Tanto é que o Brasil, os pagadores de impostos aqui, era quem sustentava Cuba, tá? Um tempo atrás. Então eu falo que eles usam isso para justificar e poder dar o calote, entendeu? E outra coisa, os Estados Unidos colocaram esse embargo, que não é tão embargo, porque mais de 80% dos alimentos que entram em Cuba é dos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos alimenta Cuba, tá? Alimenta. Eu tenho família lá, eles me falam, até a roupa tem a marca lá dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, eles colocaram um pequeno embargo que é o seguinte: Cuba pode comercializar com qualquer país do mundo, mas tem que pagar à vista, não pode parcelar. É só isso, tá? Então, ele não é proibido de fazer negócio com nenhum país. E outra coisa, os Estados Unidos fez isso para se proteger, sabe por quê? Porque na época que o Fidel tomou poder, os Estados Unidos tinham muitas empresas, muitos negócios em Cuba. E o Fidel pegou tudo para ele. Se apropriou. E não vamos esquecer que o Fidel Castro apontou mísseis para a Flórida e teve que ser dissuadido pelos camaradas do Kremlin, porque ele queria levar aquela coisa adiante. Cuba virou também, tem pouca gente que sabe disso, né? O Humberto Fontova fala nos livros, mas Cuba virou também um hub do tráfico de drogas internacional, assim como Venezuela é hoje,
e do terrorismo. O Chacal foi para Cuba, né? Então, assim, é uma coisa que pouca gente fala porque fica endeusando. E aí eu queria te perguntar isso. Qual é a sua sensação quando você vê os idiotas de Hollywood, né? O Michael Moore da vida fazendo um documentário mentiroso sobre saúde cubana para poder demonizar os Estados Unidos? Qual é a sua sensação quando você vê essas coisas? Que é voar no pescoço. Eu tento ficar calma, porque uma coisa que mexe muito comigo, eu achava que era porque eu era um pouco estressada, mas eu vejo atualmente que não. Minha mãe fala que ela também. Só que com o tempo você vai aprendendo a tentar dialogar, né? Porque assim, com as minhas redes sociais, eu tento colocar coisas para as pessoas tentarem abrir os olhos, entendeu? E quando eu perco o controle e me deixo dominar pela ira, eu acabo perdendo a razão. Então, atualmente, eu tento deixar esse ódio por dentro e tento, então, com a razão, falar para as pessoas, para ver se elas entendem. Porque mas tem que extravasar esse ódio de alguma maneira, porque senão dá problema também de saúde, porque é absolutamente compreensível você imaginar que uma pessoa na sua situação vai ter essa raiva, esse ódio, porque um bando de acéfalo, de ignorante, né, que não tem a menor ideia da realidade daquele troço, por uma questão ideológica, fica enaltecendo uma utopia que a prática é aquilo, né? Então Mas eu revoltante. sinto mais raiva desses de Hollywood do que das pessoas aqui classe média que eu vejo, entendeu? Porque esses lá de Hollywood, eles vivem no bem bom, Constantino, são milionários, entendeu? E aí você se pergunta por que moram no imperialismo yankee malvado e não vão para Cuba? Parece uma coisa sem argumento, mas uma pergunta que faz sentido. Se você acha tão bom, por que perder o tempo tentando implantar isso em outro país que não quer esse regime? É mais fácil você ir no país que está implantado, não é mesmo? Claro, a hipocrisia salta aos olhos. Eu escrevi Esquerda Caviar. Mas olha só, e tem um capítulo grande sobre Che Guevara e tudo. Mas olha só, eu tenho uma tese também de que alguns, não deve ser geral, a maioria é porque é idiota mesmo e que acha romântico e legal enaltecer, né, barbudinho revolucionário latino-americano de longe. Mas eu tenho para mim que alguns foram para Cuba porque é aquela coisa que a cultura anglo-saxã ou dos teutônicos na Alemanha e tudo é muito rígida e de repente eles olham para a América Latina como essa terra sem lei, o bom selvagem russoniano, vale tudo, essa coisa da sensualidade. E aí eu tenho para mim que alguns vão como turista para Cuba e devem fazer certas coisas naqueles hotéis que obviamente deve ser tudo registrado. Então eu tenho para mim que alguns estão sob chantagem, são reféns. Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido. Eu tenho essa teoria, sim. Já vi, até porque tem pessoas que foram sem enaltecer muito e depois mudaram um pouco o tom. Como é que uma Ioni Sanchez consegue fazer o que ela faz e criticar de lá? É porque já atingiu uma fama internacional e se fizerem algo drástico com ela, vai dar repercussão negativa? É o que você identifica? Ou ela seria uma agente do sistema? Alguns falam essas coisas também, não, né? Cara, eu acho que o que você falou faz muito sentido. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que alguns acabam acreditando porque tem algum problema. Tanto é que tem um livro, né, sobre isso, né, de um psicólogo que fala sobre a mente esquerdista, né? Então, na minha cabeça, eu acho que eles devem ter algum... Oi? É o Larry Roster, The Liberal Mind. É vermelho o livro. A Mente Esquerdista, se não me engano. Me recomendou para mim foi a Renata Barreto esse livro. Eu já recomendei muito porque eu tenho na livraria. Então, assim, eu acho que alguns devem ter esse problema mesmo mental de acreditar e outros devem ser mau caratismo mesmo. Lily Rossiter. E eu acho que outros é mau caratismo mesmo, entendeu? Por exemplo, aqui a gente tem muitos famosos, o Zé de Abreu lá. Para mim, esse cara é mau caráter. Ele não tem problema mental de acreditar no sistema de Cuba, não. Eu acho que ele é um mau caráter mesmo, entendeu? Eu inclusive tenho esse dilema, né? Porque eu já trouxe isso aqui algumas vezes. O Guilherme, da Gazeta do Povo, por exemplo, ele acha às vezes que eu exagero no tom, e eu concordo com ele, né? E ele acha que a nossa premissa deve ser sempre que o outro lado, na imensa maioria dos casos, né? São pessoas bem intencionadas e que estão no erro, segundo a nossa visão. Pode ser, mas é porque tem muito canalha nesse mundo, né?
Aliás, eu falei... Foi a Madonna. A Madonna, ela é apaixonada por Cuba. Teve um filho, uma filha, não sei se é menina, menino, com um cubano. Opa, caiu. Com um cubano. Então, ela tem um amor, assim, né? Eu acho que não é por Cuba, porque quem ama Cuba não defende o sistema ditatorial de Cuba, sabe? Mas ela tem alguma coisa, não sei, um fetiche, alguma coisa, entendeu? Com isso, porque até filho de cubano ela teve. Mas é uma pessoa que não é muito equilibrada também na vida. Mas, não dá olha só, nós vamos mudar de assunto sem mudar muito, né? Porque Cuba acho que esgotou e eu quero agora falar de América Latina, dos outros países, principalmente do Brasil. Mas antes, como eu devia ter chamado na troca de convidados e não fiz, antes eu vou chamar, já que eu mencionei a Gazeta aqui, um recadinho dos meus apoiadores para vocês. Tem gente que gosta de lacração e tem gente que gosta de informação. Se você está no time da lacração, pode pular esse vídeo. A Gazeta do Povo não é para você. Nosso trabalho é dar instrumentos para quem quer mudar o Brasil. Se você quer informação sem os vícios de quem só sabe lacrar, conheça a Gazeta e assine a Gazeta do Povo para apoiar este projeto único de jornalismo no Brasil. Pois é, eu recomendo muito a assinatura da Gazeta e, inclusive, a Gazeta comprou a briga, me mantendo, né? Apesar de uma campanha muito pesada de cancelamento, liderada por Giants. Então, eu quero entrar nesse assunto da pandemia agora, Zoe, para pegar a sua opinião mesmo sobre isso tudo, né? Pegar a vacina cubana também, né? Não, mas eu quero que você fale mais do papel da mídia. Porque você está falando dessa coisa enfim, da mente poder ser aberta, de você poder criticar, de você poder fazer análises isentas. E a nossa mídia, que tem um viés esquerdista predominante, ela tem feito um trabalho, na minha opinião, muito, muito inadequado, né? Mas olha só os Sleeping Giants, olha a campanha que os caras lançam hoje, né? Precisamos da ajuda, né? Mande empresa. Isso parece uma coisa de agente cubano, né? Mande as empresas, o plano de saúde, o hospital ou o médico, o indivíduo que está falando de tratamento precoce, vendendo falso kit, né? Defendendo tratamento precoce. Bom, o doutor Zeballos, que é um médico sério, foi no Pânico hoje fazer exatamente isso. Nos ajude a fazer alguma coisa. Olha só o nível, né? Perseguição, mentalidade totalitária. Se você diverge, você tem que ser expurgado. É uma coisa que remete a Cuba, né? Só que quando você olha isso pelos Sleeping Giants, tá bom, né? Mas quando você começa a ver isso na mídia, né? Então, olha algumas chamadas. O G1 demonizando, né? Unicamp confirma primeiro caso de hepatite causada, né? Relacionada ao uso do kit Covid. Olha, se você procurar, você vai achar gente que teve problema com aspirina, né? Então, olha o nível que está chegando o jornal. Obrigado, Bolsotreta, gostei do título. Bolsotreta. Nossa, eles fizeram uma edição da participação minha no Pânico, maravilhoso. Não, eu quero saber se a Zoe é bolsonarista. Ela disse que o pai dela é mais bolsonarista que o Bolsonaro. Eu quero saber em que pé está isso. Mas a gente chega lá. Obrigado, Bolsotreta, foi ótimo. Vamos voltar para a mídia aqui, né? Olha só, mais uma, né? Após reunião, chefes de poder queriam que o Bolsonaro articulasse, queria que ele pacificasse o país, unisse. Ele tenta, né? Aí vamos lá. Após a reunião, mas Bolsonaro insiste em tratamento precoce refutado por cientistas, o que é falso, porque existe uma divisão na comunidade científica e vários especialistas recomendam. Então, quando você olha esse quadro de situação da nossa mídia, né, é muito difícil não concluir que existe uma militância saudosa do PT, Zoe. E aí eu queria a sua opinião em relação a isso, usando como gancho também o que aconteceu em Araraquara, que causou uma certa revolta em muitos, né, porque está criando ali uma unidade de quarentena, que é quase uma espécie de campo de concentração para quem for de Covid, né? E o prefeito é do PT. Então, de novo, como é que você está enxergando, Zoe, essa questão da pandemia, a exploração da pandemia pela mídia e pela oposição do governo Bolsonaro? Como é que você está vendo isso? Essa parte aí da ciência que eles falam que é a direita negacionista é porque tem uma ciência de direita e tem uma ciência de esquerda.
Quando tem um estudo científico falando a favor do tratamento precoce, isso é negacionismo, isso não é ciência, mesmo que seja feito por um cientista. Então, assim, infelizmente, a esquerda tem isso. Até a ciência para eles tem lado, viés ideológico. Ou não está a favor da esquerda, não é ciência. Então, é uma coisa que me incomoda bastante, uma coisa que me incomoda muito, sabe? Você sabe que o melhor exemplo para isso foi dado numa coluna do historiador da Califórnia, Victor Davis Hanson, que é alguém que eu gosto muito. Ele fez um estudo muito bom sobre essa politização da ciência pela esquerda democrata nos Estados Unidos, e ele dá um exemplo muito bom, né? Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, é uma espécie de João Agripino Dória dos Estados Unidos. Ele era enaltecido pela mídia, tratado como um gestor da ciência, e depois ficou sabendo que ele mascarou informação, dados, não sei o quê, e era um dos piores resultados de Estado para mostrar. E quando isso tudo veio à tona, né, ele continuou queridinho da mídia e da esquerda. Sabe quando ele foi cancelado, quando as pessoas se afastaram dele? Quando houve denúncias de ex-funcionárias em relação ao tratamento rude e machista dele com elas. Quer dizer, não se importaram com a pseudociência dele, que mascarou informações incômodas. Mas na hora que ele foi acusado de machista, né, aí o bicho pegou. Então, olha só, o negócio não tem nada a ver com ciência, tem a ver com essa narrativa de o bem maior, né, que eles é justiça social, e se a ciência for útil para isso, eles usam, se não for, descarta. Eu falo que eles não estão preocupados em salvar vidas, tá? A esquerda não está preocupada nisso. A esquerda está preocupada em instaurar o caos no país. Tudo pela eleição do ano que vem, tá? Disso não tenho dúvida. A forma como alguns prefeitos, né, por exemplo, esse do Rio, e o Dória aqui, que pelo amor de Deus, eu não acredito ainda que eu votei nesse cara, eu votei nele, mas eu votei, eu sabia que ia ser uma decepção, mas é que não tinha outra opção, entendeu? Eu votei nele. Eu vejo... Zoe, nós acreditamos um pouquinho. Preocupados com o país, eles não estão preocupados. Nós acreditamos um pouquinho no Dória, um pouquinho também nessa garotada aqui, ó. Nessa garotada aqui que você diz que não passa de um bando de pirralhos sem condição de entrar no jogo político. Enganaram muita gente. Enganaram. E você nunca foi do MBL. Você nunca foi, mas é associado. Eu nunca fui, mas as pessoas viram uma entrevista com os meninos do MBL, já falaram que associaram, né? Ah, ela é do MBL. Gente, não é porque eu faço um vídeo, uma live com alguém que eu sou do movimento da pessoa. Eu nunca fiz parte de nenhum movimento, graças a Deus. Mas você foi muito próxima dessa deputada aqui que merece todo o nosso respeito e admiração, né? A Bia, sim. Eu tenho muito orgulho de falar que nesse meio onde eu me movimento, né, de ativismo e tal, tem muitas pessoas ruins, muitas pessoas interesseiras. E graças a Deus eu conheci a Bia muito cedo, eu conheci com 16 anos. Ela foi uma pessoa que grande parte das coisas que eu aprendi, que eu moldei meu caráter, foi graças a ela. Então eu tenho muita admiração, apesar é legal porque é uma boa referência. No passado, né, que as pessoas gostam de ficar com isso, entendeu? Eu sempre me mostrei muito leal, porque ela é uma pessoa muito importante na minha vida, na construção do meu caráter. Não, e aí eu quero voltar à questão da imprensa, né? Alguém como a Bia, que nós conhecemos, né, e eu tenho algum convívio, você sente que é uma pessoa ótima, uma pessoa acessível, moderada, disposta a diálogo. Ela é rotulada. Eu conheço. Ela é rotulada pelo jornal O Globo de extrema direita. O mesmo jornal que nunca na história chamou PSOL ou PT de extrema esquerda. É dose, Valendo. Fez uma Bia, construiu uma Bia que eu não conheço. Eu falo, gente, não é a pessoa que eu conheço, sabe? E eu já trabalhei com ela, convivo muito com ela. Não é a pessoa que falam. É uma pessoa, cara, extremamente com a cabeça no lugar, sensata, leal. A gente vê isso, né? Como ela é com o Bolsonaro, super. Uma pessoa que não é de fácil, não ser... Ai, como falar assim? Quando o Bolsonaro tirou o cargo da liderança lá dela. Lembra? Você lembra? Sim, se fosse sim. Um deputado, já teria saído para xingar o Bolsonaro. Ela não, ela guardou. Então, uma pessoa civilizada. É uma pessoa que a gente precisa lá dentro, sabe? E a gente vê como ela está sendo lá na CCJ. Até um deputado, né? Firme, né?
Firme. Ela é respeitosa com as divergências e firme. É uma combinação boa. O Rafael te elogiou na beleza. Eu falei que hoje eu trouxe duas mulheres bonitas e inteligentes para a live. E eu quero voltar ao MBL, tá? Se me permite. Eles lançaram essa coisa. Olha quem eles estão tentando emplacar como candidato. Até o Danilo Gentili, meu Deus do céu. O Amoedo, que virou um lacrador, né? O Moro, que decepcionou muita gente. O Mandetta, meu Deus do céu, o Mandetta, né? Isso me parece desespero, né? Agora, o curioso é que a postura desses todos que o MBL anda defendendo, inclusive do MBL, ela convergiu muito para a postura de um PSOL. Quando você lê o Marcelo Freixo dizendo que o Bolsonaro é o responsável pelas mortes e pela fome, quer dizer, a economia deixa para depois, fecha tudo, economia depois. Aí o cara quer culpar agora o Bolsonaro não só pelas mortes, mas pela economia. O Bolsonaro sempre foi um defensor, assim, da ciência, da saúde, né, de que do equilíbrio, né? Do equilíbrio. A economia de lado, tem que andar. São duas coisas que andam juntas. Se uma falhar, a outra automaticamente vai dar problema também e vice-versa, entendeu? Então, se o Bolsonaro aparecer amanhã falando, não, tem que fazer lockdown mesmo, tem que fechar tudo, o que acontece? A mídia vai inverter. Não, tem que reabrir as pessoas. Mas ele pacificou, ele mudou o tom, ele falou da vacina. E o pessoal está demonizando aqui, ó. O outro foi o Rodrigo Maia também, que é queridinho dessa turma. O Kim Kataguiri faz até afago na bochecha do Rodrigo Maia. A favor de criança se candidatar, entendeu? O cara é muito novinho, não terminou nem a faculdade. É isso que acontece quando as pessoas votam numa pessoa como Kim. É uma criança. Você vê os ataques, como você comporta, parece uma criança. Ele é muito inteligente, não dá para negar. Eu não quero crer que você está chamando esse deputado de imaturo. Eu vou mostrar um vídeo e vou deixar o público julgar, porque eu acho que talvez você esteja cometendo algum grau. Eu não tinha visto. Agora, Zoe, o problema é que as máscaras estão caindo, né? O outro lá, o fortinho, né? O mamãe falhei, mamãe gaguejei. Ele num ato falho, eu acho que é a quinta vez que eu vou mostrar isso na live aqui, mas é porque eu me divirto. Ele declarou o voto, tá? Na dúvida da polarização aí, ele tem um lado, veja só. Olha, se a gente tiver que decidir entre Lula e Bolsonaro em 2022, ó, eu faço campanha pro Lula. Pro nulo. Gaguejou. Eu não tenho dúvida que eles vão de Lula. Já está explícito isso, né? Já está explícito. Então é um negócio escandaloso. Se venderam como liberais, como direita. É um negócio realmente impressionante. Gaguejou. Faz campanha pro Lula, pro Nuno. O MBL é um dos que eu mais, assim, gostava. Falava, ele deve estar assim porque anda muito com essa turma. O Arthur. Caraca, caiu todo o conceito, eu não acredito nisso. Então olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu botei aqui, porque eu não sei se eu botei. Estava em algum lugar, agora eu não estou achando. Ah, tem. Olha aqui. Olha a forma que ele trata o Alexandre Garcia, um jornalista experiente, né? Olha a forma que ele trata. Atacando, né, de graça e depois chamando de jornalista com cifrão. Assim como ele fez no Pânico, ao meu respeito, falando que eu sou um vendido, fez assim antes, em outros vídeos, e depois falou que sabe quem me paga. Quer dizer, é um nível, entendeu? É um nível baixo. A gente mostraram muito bem quem você vendeu, não é mesmo? Não, isso aí o pessoal julga, né? Vamos deixar. Agora, deixa eu falar. Eu vou falar depois algumas coisas que eu quero. Bom, o MBL eu acho que é isso, né? Decepção para todo mundo. Não, total. E a mídia. Total. E a mídia nessa toada também de fazer uma militância. Que eles se divertem com isso que está acontecendo. Igual a mídia. Sabe? Sim, eu acho também. Eu acho que o ponto mais interessante que eu vejo é o seguinte: você é alguém que veio de lá, você saiu do inferno, né? Isso automaticamente, a menos que você fosse uma psicopata, isso automaticamente vai produzir em você empatia por situações que você percebe o risco de ser pessoas serem levadas àquela situação. É da natureza humana, é normal, né? E eu acho que essas pessoas estão num jogo de poder, né, que está
de uma forma muito impressionante, na minha opinião, cegando elas para esse sentimento básico do ser humano, que é a empatia. Quer dizer, vem cá, vocês estão brincando com fogo, olha o que está acontecendo. E aí eu quero trazer isso para você, né? Qual é o risco que você vê do Brasil voltar ao comando do Foro de São Paulo? Olha a Argentina, Zoe. A Argentina já está abandonando o Grupo de Lima em apoio a Maduro. A Argentina teve mais óbito por habitante na pandemia, com o lockdown. A Argentina teve uma queda do PIB de mais de 10%, mais que o dobro do Brasil, e a Argentina sumiu do mapa. A mídia não fala mais da Argentina por motivos óbvios, né? Sim. Eu escrevi hoje um artigo para a Revista Oeste desse final de semana, meus patronos já receberam, e é exatamente isso, um paralelo entre a Argentina e o Brasil, porque eu vejo paralelos perigosos. Por exemplo, a Cristina Kirchner quase foi presa, se livrou da prisão, continuou elegível e colocou o seu preposto lá, o seu poste, que era o Alberto Fernandes, tido como mais moderado. As pessoas estavam cansadas do Macri, do Maurício Macri, se vendeu como liberal, não conseguiu levar reformas adiante, não sei o quê. E aí surgiu um nome de centro, que foi o Roberto Lavagna, que era ex-ministro da Economia. Teve 6% dos votos, só que foi suficiente para fragmentar e permitir a vitória do Foro de São Paulo. Olha a situação da Argentina de hoje. Mas aqui eu me preocupo mais. Eu me preocupo mais por quê? Porque eu acho que o Lula aqui no Brasil é muito mais popular do que a Cristina na Argentina. Tá? Então, assim, é um risco muito grande que a gente vai correr ano que vem, porque, no meu ponto de vista, o Lula já é candidato. O Lula vai ser candidato. Eu acho que não vai dar tempo de... Ele vai... Agora o processo vai... Criar o Haddad. Não, o processo vem para Brasília, tem que ser julgado em primeira instância, segunda instância. Eu acho. Sim, vai prescrever, né? Exatamente. Então, eu acho que ano que vem vai ser Bolsonaro e Lula, tá? E por mais que o Bolsonaro tenha ganhado agora muito apoio do Nordeste, enfim, a gente não tem voto impresso. E essas urnas... Acho que é um risco isso. Né? Da onde que é a empresa das urnas eletrônicas? É a Smartmatic. E o braço direito, o cara que cuida... O braço direito do Conselho da Smartmatic é um sujeito chamado Lord Malloch Brown, que é o braço direito do Soros. Eu li o livro desse cara para entender o pensamento dele e fiquei arrepiado. Então, o que a gente pode esperar? Que ano que vem pode ocorrer uma fraude. Pode ocorrer uma fraude. E se o PT voltar para o poder, a gente está perdido. A gente está perdido. Na época do Lula, falavam que o Brasil estava muito bem, não sei o quê. Por quê? Porque ele colocou tudo para baixo do tapete. Aí, na era Dilma, foi que começou a aparecer tudo. E o Brasil afundou. Aí, agora, com o Bolsonaro, a gente estava conseguindo se recuperar e chegou a pandemia. Que, na minha concepção, eu tenho certeza, praticamente, tá? Que foi um vírus criado no laboratório e foi colocado aí com toda... Eles sabiam o que estavam fazendo, entendeu? Arma biológica, né? Vírus, o Trump não conseguiu se eleger, entendeu? E um dos motivos, eu tenho certeza, que foi a pandemia. Vamos lembrar que a Jane Fonda, atriz de extrema-esquerda de Hollywood, né, ela disse, com todas as letras, que foi um presente de Deus. E o Lula disse a mesma coisa no Brasil, né? Falou, a natureza nos deu... ainda bem que a natureza nos deu esse vírus. A então, natureza. Estão explorando. A natureza. Estão explorando. Assim, tem teses com indícios de que deve ter saído do laboratório e as pessoas mascaram isso. O Eli Vieira, que volta e meia é convidado como colunista da Gazeta do Povo, ele escreveu um ótimo texto sobre isso na Gazeta, mostrando o respaldo científico e várias pessoas sérias do mundo da ciência que abraçam essa tese. Hoje em dia a gente tem até medo de falar isso, porque as redes sociais também estão um tanto mancomunadas com esse globalismo e com essa visão única de mundo, né? Eu quero mostrar, Zoe, porque enquanto você falava eu recebi um alerta aqui, eu achei estranho, fui ver do que se tratava, né? E eu quero mostrar a realidade do que é uma cidade, um país, né, capitalista, vis-à-vis a realidade de Cuba, só para você ter uma noção. Olha o tipo de alerta que eu recebo do Ring, que é o meu controle de portão aqui, né, que tem câmera, essas coisas, e é tudo interligado. Então, vizinhos comunicam, às vezes tem risco, tem pessoas suspeitas andando e mexendo em porta de carro.
é o máximo de perigo que a gente recebe, é isso. Olha o que eu acabei de receber, ó. Um aviso da vizinhança de que tem um alligator. Tem um alligator nadando por aí, ó. Esse é o máximo de perigo que a gente tem aqui, tá vendo? E todo mundo com arma em casa, né? Pelo menos não quer. Estados Unidos em 2018 para 2019 e putz grila. Acho que é um país que eu conheço até hoje. Eu não mostro isso para matar de inveja. Eu não mostro isso para matar de inveja o meu público brasileiro. Eu mostro para mostrar, eu mostro para expor, né, o abismo. O abismo que existe num país capitalista, com leis, constituições, que resiste até o Obama, né? Que resiste até o Obama. E vai... Como o Biden, né, Constantino? Não quero acabar com a sua felicidade, mas não, é ruim, é ruim. Eu acompanho dos Estados Unidos e que a minha família fala. Ruim. Então, para fechar com você, Zoe, para fechar com você, eu trago exatamente esse tema. Então, o Brasil, você já falou do risco PT, e eu concordo, né? Para fechar, esse tema mais amplo, e aí envolve os Estados Unidos e o Ocidente como um todo, né? Olha só essa coluna do Wall Street Journal essa semana. A cultura ocidental, né? A elite da cultura ocidental está abandonando as crenças nos pilares da nossa civilização que fizeram diferença para o Weston ser como é e não como é Havana ou até Rio de Janeiro, né? Ou Caracas ou Buenos Aires. E hoje essa mesma elite está entregando a corda do Lenin, numa analogia àquela história de que o Lenin teria dito que vai comprar a corda que vai usar para enforcar a burguesia, né? Por quê? Porque hoje em dia o que a gente mais vê nessa elite progressista, né, é gente cuspindo no legado ocidental, querendo derrubar estátuas dos pais fundadores, reescrever a história. Como é que você enxerga isso? Quer dizer, não podemos take for granted, não podemos achar que é uma coisa simples chegar aqui, a liberdade individual não é a regra na história das civilizações. Ela é a exceção. E nós estamos brincando com fogo. Uma das coisas pelas que eu acho que o vírus ele foi soltado no mundo foi para isso. Porque ele foi jogado aí, né? Bem na época da eleição dos Estados Unidos, né? No ano de eleição dos Estados Unidos. Então, ia ser muito decisivo, esse vírus foi muito decisivo para a vitória do Biden, entendeu? Porque a mídia, junto com a mídia, porque aí o Trump, ele fez um excelente trabalho, tá? À frente da pandemia, combatendo a pandemia, e agora a gente vê aí que estão colocando os créditos no Biden, né? A mídia, falando que a vacina, a vacinação em massa foi por causa do Biden. O Guga Chakra disse que quem me vacinou foi o Joe Biden. Ele disse o Joe Biden te vacinou. Eu falei, não, foi a Pfizer com os recursos que o Trump permitiu. Pois é, mas aí que está o perigo. Esse vírus junto com a mídia. A mídia, cara, muitas pessoas falam, isso não assistirem, tudo bem. Não, é muito perigoso, porque tem muita gente ainda que assiste essas mídias tradicionais e lê e acompanha, e enfim. Então, agora, a China, junto com os Estados Unidos, porque falam que o Biden é um boneco, né? Que a China manda e desmanda nele. Eu não tenho dúvida. É um puppet, é um marionete. Então, você vê que a China está ganhando muito espaço, tá? O país que mais lucrou com a pandemia, e enfim, foi a China, vendendo recursos, vendendo máscara, vendendo um monte de coisa, tá? Então, assim, é muito perigoso. Esse vírus vai muito mais... né, além do que as pessoas colocam, o novo normal, e romantizam a pandemia, e é para a gente sair muito melhor disso e aprender. Não, parem de romantizar. Esse vírus é muito mais perigoso, tá, na parte política do que vocês imaginam. A China, que é um país super poderoso atualmente, como os Estados Unidos, que para mim é o país, né, mais importante do mundo, né, juntos, conseguem fazer um grande estrago, tá? E nós, países emergentes, né, Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, as vítimas. Então eu vejo muito preocupante, tom preocupante, sim, é um tom desanimador até. Muito nessa tecla na internet, porque você vê como eles se incomodam, né? O Facebook agora censurando, falando que essa palavra aqui não pode ser usada, que essa aqui também não, o Instagram, enfim, as plataformas, né? Por quê? Porque pessoas como você, que estão todos os dias lá tweetando e falando da realidade, entendeu? Incomodam.
incomodam. Furamos a bolha. Nós furamos a bolha. Mídia tradicional. Nós furamos a bolha daquela mídia que eu mostrava ainda há pouco, né? Que tinha uma hegemonia de esquerda. E eu acabei de ler o livro chamado The Manipulators, que é muito bom sobre esse viés escancarado dessas grandes big techs, aí, dessas grandes empresas de rede social. Zoe, eu quero te agradecer muitíssimo e passar para as suas considerações finais, antes mostrando aqui a enquete que eu fiz sobre se os PSOL Kids do MBL bateram em panelas ontem, com Teflon ou sem Teflon. E mais de 80% achou que foi panela com Teflon, que é mais chique, né? Então, faz sentido. Outros acharam que eles fizeram outras coisas com as panelas, mais especificamente com o cabo da panela. Mas eu não quero nem entrar nessa seara e quero te passar para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a todo mundo aqui que acompanhou até agora a live. Muito obrigada pelos comentários. Deu para ler assim por cima aqui, né? Que apareceu o chat. E a você, Constantino, a sua esposa, Carol, que foi a que combinou comigo, a data, tudo. Muito atenciosa. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui. Eu estava super nervosa, porque você eu acompanho há muito tempo, desde 2018, 2016, eu acompanho. Então, eu fiquei mais nervosa do que quando participei de entrevistas na rádio, enfim. Porque realmente... Não, veio tarde, você veio tarde aqui. Eu estava devendo... Olha, para sua informação, tinha muita gente que já tinha pedido. É que eu transferi realmente para a Carol a gestão dessa agenda e ela fica doida, porque eu vou botando nomes no meio do caminho, que surgiu um assunto, alguém pediu, falou, não, tem que ir fulano. E ela precisa encaixar, então foi até falha minha, mas você vai voltar, porque assunto não falta. Verdade. Então, muito obrigada, de verdade, foi um prazer enorme. E continue com esse seu trabalho que eu acompanho todos os dias, lá no Twitter, na Revista Oeste, na Gazeta, enfim. Muito obrigada mesmo. Legal, Zoe. Legal, eu que agradeço. Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite. Beijo, até a próxima.